Isso coroa e realmente faz com que esse processo consolide esta região como um grande vetor nesse setor. Acho que a sua empreitada e a nossa empreitada, não vou chamar de sua, nossa, não vai ser muito fácil. Por quê? Porque nós estamos num momento muito crítico desse setor, né? Nós estamos vivendo uma das crises, talvez uma das piores crises. Esse setor também é feito de história, de muitas boas histórias, mas também de várias crises. Nós estamos num momento de uma crise desse setor. E isso, então, vai exigir um esforço dobrado de todas as pessoas para que a gente consiga tornar este sonho uma realidade. E o que eu posso dizer é que, da nossa parte, seja do governo do Estado e até pessoalmente, né, por fazer parte desse setor, nós vamos estar dando todo o apoio. Mas eu só queria falar uma coisa, esqueceu de pôr um pouco de cachaça nessa história. O senhor está falando de cana, açúcar e álcool. Eu acho que faz parte da história também a cachaça, que tem muito a ver com Piracicaba. Eu sou suspeito para falar disso, mas esqueceu um pedacinho da cachaça aí, na história da cana-de-açúcar. Obrigado. Luciano, isso é tão forte e sério que você falou, que o Gilberto Freire Neto, que é um amigo filho, que a gente fez a exposição de Gilberto Freire no Museu da Língua, ficamos muito amigos, ele disse: William, esse museu tem que ter cheiro, cor e sabor. Se mostrar sua máquina, isso, aquilo, então olha só, olha como entrou criatividade. Ele falou, então tem pedaços, que eu não entrei em detalhe ainda, mas tem pedaços do ambiente social, do receptivo, de onde o bar, né? Ele falou que nós temos que fazer uma demonstração da qualidade da nossa cachaça, nós temos que fazer uma demonstração dos destinos do açúcar, de que ele não seja só o etanol, a cana, que é o Museu da Cana-de-Açúcar. Eu estou muito feliz hoje, é o seguinte, porque foi legal, mas foi difícil chegar com isso pronto, muita conversa. E tínhamos um museu chamado como Museu do Açúcar. Tudo feito, gente, como Museu do Açúcar. A maquete eletrônica como Museu do Açúcar. Aí aquele senhor da ponta da mesa lá disse, se continuar chamando Museu do Açúcar, eu saio. Quando uma pessoa ilustre como ele faz, você passou a ter um problema. Ele fala, por que, Thales? Tem que ser Museu da Cana-do-Açúcar. Claro, pareceu óbvio depois de dito. E, em geral, o óbvio é óbvio depois de dito. Porque podia ser Museu do Açúcar do beterraba, do milho, do diabo. Então mudou-se tudo. Aí eu fui para Brasília para mudar o Pronac e tudo. E ele falou, como você não pensou isso antes? Eu falei, porque eu não perguntei para o Eduardo. Mas aí também teve esse sabor do Gilberto, Luciano, que tem que ter um pedaço que até para criar sustentabilidade financeira, tem que ter um pedaço que mostra o benefício do açúcar no sentido da nossa alimentação, da nossa história, os doces, tudo. Então esse será um museu que terá, o senhor pode ter certeza, cheiro, sabor e movimento. Eu queria, para não perder uma coisa, antes de continuar com as pessoas, eu queria fazer reverência. Podia jogar os logos lá para mim, por favor? Eu queria agradecer a presença das empresas que aqui estão, vou falar o nome da empresa e os seus representantes que estão aqui, Grupo Klinger, o Grupo Aversa, a Exalc, a Canagro, o Cimesp, a Colorado, o Oge Papéis, a CIP, Coplacana, Arcelor, Hyundai, Dedini, Raizen, Cosan, Invest São Paulo, que ele representa a Invest São Paulo e todas as empresas do grupo, da família dele. E, independente de estar presente, a Scania, a Alto Mogiana, a CNH, a Caterpillar, a KPMG e a USL. Todos esses já continuam na segunda fase, estão entrando. O Luciano falou uma coisa muito importante, que é a dificuldade, lucro, já que este museu, é bom lembrar, está aprovado na Lei Rouanet com a categoria do capítulo 18, ou seja, a empresa que tiver lucro e puder tirar os seus 4%, ela não põe nenhum tostão no bolso, ela está aprovada no capítulo especial que é de incentivo de 100%. Mas eu sei que vamos nos deparar com esta que o Luciano lembrou bem, que é a entre-safra de lucro, e vamos ter que
Por isso aumentar o número de razões sociais e por isso o esforço de todo mundo envolvido de conseguir que a gente falasse com muita gente, direto ou indiretamente ao mesmo tempo. Como é um museu que terá 2 anos de produção, nós teremos três renúncias que as empresas poderiam usar. A de 2012 ainda, que aí não discuto o valor, dentro do que possa, por 2 motivos. Dentro do que possa, a gente pode um pouco mais, nada este ano, mas só isso aqui, aquilo lá. Tem a renúncia de 2012 para 13, a renúncia de 13 para 14, a renúncia de 14 para 15. Quando eu digo este ano é o valor que possa, porque além do dinheiro ser necessário para completar os 20% necessários para se fazer começar o museu, o ideal, estou abrindo o coração, como marketing, é a teoria do shopping. Quando um shopping vai fazer, aprendi com uma grande agência, quando o shopping vai fazer um investimento desse tamanho, ele mostra quem já está. O Luciano, o Eduardo, o Paulo, o Gabriel, todas as pessoas que entendem disso, mais do que eu, dizem o seguinte: a gente precisa, ele entra quando o outro já está e vê que ele está entrando. Então você tem lojas âncoras que entram no shopping, então as bandeiras âncoras, eu acho que umas 50% delas nós já estamos conquistado, não importa o valor que vai pôr agora, o outro. Nós temos o Banco Itaú, que está discutindo possivelmente BBA Itaú de ser uma bandeira master. Nós temos, ou seja, o setor, o BNDES, que já disse sim, mas ele entrará na parte do ano que vem de museologia e museografia, porque ele não conseguiu aprovar para esse ano, ele ia pôr uma bandeira master esse ano. Estive lá com o Dr. Luciano e os diretores, junto com o Eduardo, e aí eles nos lembraram como esse engenho não estava tombado, não é tombado pela IFAM, ou seja, tombamento federal. Eles têm lá uma rúbrica que o BNDES não apoia a reestruturação, sabe, para que não é tombado federal. Mesmo assim, foram excessivamente receptivos, né, Edu? Criaram uma alternativa. Falaram: nós não podemos ficar fora, nós somos o maior financiador do setor, nós estaremos e vamos possivelmente encampar, como se fosse uma bandeira master, a parte de museologia e museografia. Então a gente apresenta um projeto em março, abril do ano que vem, para eles entrarem. Mas a ideia da gente é que, se vocês derem uma olhada, eu tomei a liberdade de criar uma citação, de dizer o seguinte: esses já entraram, mas a gente gostaria de ter 30 outras bolinhas como essa, onde as empresas pusessem a sua marca, e com isso a gente conseguisse ir contagiando mais. Eu quero agradecer pessoalmente a Débora da Raizen. Obrigado, Débora. E o Armando da COSAN. Quando tem um moço que começou no setor agora, que não é conhecido, que não pôde estar aqui hoje, que me disse: 2 pessoas vão tentar te ajudar nisso. É um senhor que está começando no setor, acho que chama Rubens Ometo, e está aprendendo um pouco. Aí ele disse que ia me apresentar a Débora. Eu disse: Débora, eu não conheço a Débora. Armando: porque a gente não conhece todo mundo, não volta. Aí a gente tinha o apoio dos excelentíssimos prefeitos, do Luciano, do Eduardo, mas precisava de mais braços para estar. Muito obrigado pela dedicação. Muito obrigado pelo carinho, por estarem como empresa e por estarem me ajudando e nos ajudando a isso. Eu queria passar a palavra agora para os meus 2 chefes. Queria passar a palavra, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Barja de novo, que em 2009 teve a sensibilidade de dizer assim: é o caminho, é um museu de economia, como ninguém tinha feito antes. Obrigado, doutor Barja. Obrigado por esse tempo, a paciência de chegarmos até onde chegamos, e queria uma palavra do senhor. Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, prestigiando este evento do nosso Museu da Cana-do-Açúcar. Convidar a mesa aqui, Luciano, Eduardo, Gabriel,
o William, em especial, pelo seu dinamismo, pela forma com que tratou esse assunto ao longo desse período. Nós tomamos a decisão de discutir a questão do museu num momento em que nós não imaginávamos que viria uma das maiores crises internacionais. Então, começou a discutir em 2008, para tentar alguma captação de recursos em 2009, veio a crise internacional e levou numa marolinha a economia nacional e arrasta. E nós passamos a ter uma enorme dificuldade com os patrocinadores e o setor sucrocoleiro não retornou até hoje, de forma irresponsável. Nós estamos em 2008, 2009, 10, 11, 12, com esse setor parado, certo? Tendo a joia da coroa, que é o etanol, que é a energia limpa, renovável, que tem a solução para grande parte dessa crise ambiental do mundo, e essa coisa está um pouco parada. Mas isso não foi suficiente para nos desanimar. Vamos procurar os patrocinadores, articular com o Ministério da Cultura e fazer o projeto inicial. Captamos alguns recursos aí necessários e suficientes para o projeto, que vocês viram a beleza da proposta, que é um museu que resgata o passado e projeta para o futuro, e a gente vai precisar do apoio de cada um. Aqui tem grandes empresas, todas já nominadas e divulgadas aqui, mas cada um de nós ainda pode fazer um pouco mais. Tem fornecedores que podem ajudar, tem parceiros que podem ajudar, isso aqui é captação de recursos de impostos, é renúncia fiscal numa lei, uma boa lei que permite fazer expressivos investimentos na cultura brasileira, e o nosso projeto na questão da museologia foi aprovado porque ele resgata a história econômica do Brasil, bem colocado inicialmente aqui pelo Eduardo, e o setor sucrocoleiro do país, com grande concentração em São Paulo, mas séculos atrás ele estava em Pernambuco, estava em Alagoas, se consolidou em São Paulo, se alastrou por parte de Minas, do Paraná, do Mato Grosso, está hoje com um pé em vários estados. E essa história tem que ser resgatada, e a gente se propôs, de uma forma abusada, de uma forma ousada, a criar isto aqui em Piracicaba. E por que é abusado? Há 8 anos atrás, esse espaço que nós estamos, ele não existia do ponto de vista público. Eu tomei posse agora e me defrontei com um sequestro de renda de vários milhões. Ou devolver o empreendimento, certo? A gente se articulou, fez, pagou essa dívida que era bastante elevada, uma negociação muito difícil. Hoje o engenho, ele tem uma roupagem nova, ele tem uma infraestrutura. Nós estamos aqui num teatro que custou 1/3 do que vai ser o museu. Nossa, a gente conseguiu fazer esse teatro com 1/3 dos recursos do museu, com poucos patrocinadores, quanto mais um museu que tem um apelo da nossa economia, da nossa cultura, muito maior do que o próprio teatro, tá certo? Um espaço que é público. Então eu faço aí um apelo a cada um de conversar com os seus contadores, que é o pessoal que faz a conta, que sabe o que cabe, e contador sempre sabe, certo? Vocês sabem a diferença entre o economista, o estatístico, não, vou mudar o matemático, porque tem 3 economistas nessa mesa, não é bom? É verdade. Do matemático, do estatístico e do contador. Você chega para o matemático e fala assim, quanto é 2 mais 2? Ele pega a maquininha e tal, faz a derivada integral, não sei o quê, chega à conclusão que 2 mais 2 são 4. Aí você chega para o estatístico e pergunta, 2 mais 2? Ele pega, faz a média, mediana, tira o padrão, aquela coisa toda, mais de erro, chega à conclusão que 2 mais 2 é mais ou menos 4. Tem uma pequena margem de erro. Aí você chega para o contador da empresa e fala assim, quanto é mais 2? 2 mais 2. Fala assim, não, vou ter para o contador. Quanto é 2 mais 2? Ele vira e olha assim e fala, quanto você quer que dê? Então, o contador das empresas sabe calcular direitinho uma boa parcela
para que a gente possa captar bons recursos para que em 2014 a gente entregue ao Brasil, entregue ao mundo, o mais moderno museu da cana-de-açúcar. Muito obrigado. Eu queria contar uma história para vocês que envolve isso que o Dr. Baixo falou. Quando eu estive com ele, a primeira vez, ele tinha acabado de sentar. Ele disse: William, demais, me dá um tempo para eu ver, porque para fazer um projeto como este, perante o MINC, porque lembra, este projeto é um projeto pago com dinheiro federal, que é o imposto de renda. Então, o fiel depositário de tudo isso, a quem eu, proponente BR, respondo, é o MINC de fazer esse imposto. Aí ele falou: que documentos precisa para fazer o museu? Eu vou precisar do senhor os documentos de propriedade disso, porque, caso não sabe, eu chego no MINC e digo: eu vou fazer uma reforma na casa dele. Aí ele fala: ele sabe que você vai fazer, então você precisa dos documentos. Aí ele falou: então você me dá um tempo, porque eu tenho que pedir para analisar, e você está rindo, né? Tem aqui um senhor aí que me salvou de entender isso. Ele falou: me dá um tempo, porque eu assumi agora e eu não sei se a gente tem todos os títulos de propriedade, porque isso aqui era de um tamanho. Aí o Dr. Baja disse assim: e além disso, com certeza, para andar com isso, eu vou ter que dispor de alguns recursos, 500 mil, milhão, sei lá, vai ter que fazer, me dá um tempo para ver isso, e ter esses documentos na prova. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu procurei o Dr. Baja e disse: por que está acontecendo? Eu rodei, ele falou: senta. A gente descobriu que a gente não tem a propriedade disso, a prefeitura não é dona de nada, tem rastro de dívida com esse grupo, de INSS, isso vai demorar um pouquinho mais. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que o que ele falou com muita humildade é um patrimônio Piracicaba, porque isso foi resgatado, foi liquidado, foi negociado, foi feito, e pelo que eu saiba, ele me corrige, teve que resolver mais de 25 milhões de reais de passivos perdidos, que faziam com que isso aqui não pudesse ser de ninguém. Então, foi uma vitória. Parabéns, ele passou a ter o direito de nos dar o direito de fazer isso. Então, isso tem. Antes de eu pegar de novo, a gente começou porque ele pediu, e a gente vai entregar na gestão do novo prefeito, que é o meu, e todos ali são meus chefes, mas o chefe executivo a partir de 2014 é o Dr. Gabriel. Então eu queria que ele desse uma palavra sobre